sanguinário, intenso e violento. Essas são algumas das palavras que podem definir a experiência de Kill Bill Volume 1. Uma mulher de nome oculto e apenas conhecida como noiva é traída pela sua gangue no dia do seu casamento e dada como morta. No entanto, após anos em estado de coma, ela acorda com uma sede insaciável de vingança. A experiência da história. Eu lembro quando eu assisti Kill Bill Volume 1 pela primeira vez, eu tava explorando algumas listas de filmes e encontrei Kill Bill, o quarto filme do Quentin Tarantino, e lembrei que eu não tinha assistido ainda. E na minha primeira vez, eu lembro a empolgação que eu tive enquanto eu assisti o filme, eu fiquei envolvido com os personagens, eu fiquei sem fôlego enquanto assistia as cenas de luta, as cenas de ação, e eu achava a história que, apesar de ter uma premissa simples, ela tinha me deixado envolvido, ela tinha me deixado completamente interessado na narrativa. E quando eu fui assistir para poder fazer esse vídeo, cara, eu vou confessar para você que talvez uma coisinha ou outra, assim, de 100%, talvez só 5% eu reparei uma coisa ou outra, mas em geral, praticamente a minha opinião, a minha empolgação não mudou com esse filme. E eu até digo que eu fiquei pensando, enquanto eu assistia a esse filme, que como esse filme é bom, como esse filme ele é icônico, ele é maravilhoso para você, principalmente que gosta dos filmes que são do estilo do Tarantino ou que é do Tarantino diretamente. E já podemos inclusive fazer aqui uma diferenciação, porque o terceiro filme do Tarantino, que é o Jackie Brown, que é o filme que a gente comentou no último vídeo, ele é um filme mais lento, ele é um filme mais parado, mais voltado para as falas, mais voltado para todo o mistério que rodeia o objetivo de coletar aquela grana ali naquela história. Já aqui é totalmente diferente, é um ritmo que ele entra em oposição ao que nós vimos em Jackie Brown. Talvez na época as pessoas reclamaram, talvez, pra mim não foi motivo de reclamação essa mudança de tom que o Tarantino assumiu ali no terceiro filme, mas talvez isso de alguma forma influenciou na sua decisão criativa de fazer um filme muito, mas muito mais dinâmico, um filme totalmente pé na porta, totalmente sangue jorrando, corta a cabeça pra lá e pra cá de uma forma extremamente intensa, uma forma muito mais intensa que Pulp Fiction, que é outro filme tão marcante que o Bill e que é talvez mais lembrado do que Jackie Brown. Esse é um filme, é um estilo de filme, né? Um filme de ação, um filme com a premissa de vingança que é usado, já foi usado diversas vezes na história do cinema por diversos filmes e séries. A premissa de um personagem que perde tudo e então ele sobrevive e decide ir atrás das pessoas que tiraram tudo de sua vida. Isso tem a probabilidade de ser bem clichê, de ser de uma forma onde o protagonista ou a protagonista, eles são extremamente aprofundados, desenvolvidos, nós conhecemos eles, e eles têm ali os holofotes, enquanto que em detrimento dos antagonistas, por exemplo, nós não conhecemos nada. Quando eles morrem, quando finalmente chega o ápice ali da vingança, a gente olha e fala assim, acabou, isso, conseguiu. Não tem nenhuma espécie de peso emocional, você não se sente envolvido de alguma forma com essa jornada, você só sabe que ele tá atrás da vingança dele. Dependendo da história, você até simpatiza, mas fica por aí mesmo, não tem desenvolvimento em todas as áreas ali da história e todos os personagens que são importantes. O que não é o que acontece aqui, eu diria que até mesmo nós encontramos um desenvolvimento, uma profundidade equilibrada entre os personagens, porque não é só uma relação de uma pessoa aleatória, por exemplo, um criminoso aleatório que ele invade a vida de uma pessoa específica, mata as pessoas importantes, rouba as coisas importantes do protagonista e depois vai embora, e é aí que se inicia a vingança. Não, a protagonista e os antagonistas, que é um grupo seleto de mercenários, eles já tiveram uma relação de aliança, uma relação de amizade no passado, tanto que o líder da gangue, que se chama Bill, né, que faz referência ao nome do filme, ao título do filme, Kill Bill, Mate o Bill, tanto que o Bill, ele
tinha um relacionamento com a protagonista, que nós vamos chamar aqui de a noiva. Se eu não me engano, no segundo filme é revelado o verdadeiro nome da personagem, mas até então nós vamos mencioná-la como a noiva. Então ela estava prestes a se casar e as outras pessoas, os outros mercenários que ela conhecia estavam presentes no casamento, mas o que acontece é que essa relação de parceria acaba se transformando em uma relação de verdadeira traição. Então ela acaba sendo traída tanto pelo Bill quanto pelas pessoas as quais ela chamava de aliados. Havia uma relação anterior a isso, que intensifica, então, que nos faz, de alguma forma, ter uma profundidade maior sobre o porquê que ela está buscando vingança, não é apenas uma pessoa aleatória. E não apenas isso, como também nós acabamos conhecendo melhor desses antagonistas através da jornada da personagem, como também nós acabamos conhecendo um pouco melhor dela através dos antagonistas também. Nós conhecemos o background desses personagens, nós visualizamos, inclusive, coisas que a protagonista acabou perdendo por conta dessa traição, que com o passar dos anos em que elas têm Oma, esses antagonistas eles acabaram conquistando a vida profissional e pessoal deles. Então, coisas que ela perdeu, por exemplo, na vida familiar, nós encontramos alguns desses antagonistas das quais ela vai buscar vingança, tendo exatamente aquilo que ela perdeu, tendo, assim, levantando, né, tipo, você olha e para assim, caramba, não precisava ter sido assim, né, e você fica com mais raiva de determinado personagem por ter feito aquilo na história, e você simpatiza por esse instinto de revolta, por esse instinto de dar o troco da personagem. Então, isso já demonstra uma espécie de desenvolvimento. E cada personagem ele tem ali, digamos que a sua mudança, a sua transformação, a sua evolução com o passar dos anos de determinada forma. Então, uma personagem acabou se tornando mãe, outra personagem acabou se tornando líder de uma organização importante, enquanto que a nossa protagonista perdeu praticamente anos de sua vida estando em coma. Então, você entende na história que cada personagem assumiu o papel, assumiu o impacto no que aconteceu na vida de um com o outro. E, cara, você embarca nessa jornada. Até porque você tem a questão, já mencionada em outros filmes, dos diálogos que são desenvolvidos. Os diálogos que nos permitem conhecer a rivalidade entre os personagens, que nos permitem conhecer, por exemplo, o espírito dos personagens, eles falando, eles expressando o quão longe eles irão para proteger aquilo que eles têm ou para conseguir a sua vingança, para conseguir diálogos narrados pela protagonista que ajudam inclusive a conhecer os outros personagens, dando background tanto do relacionamento dela com eles quanto deles em si, que é o que acontece inclusive com uma das mercenárias japonesas que tem uma apresentação ali em anime, que, cara, é uma estilização, é uma mistura de estilos, de tipos de arte dentro de um filme que eu achei fantástica. Pode ter gente que olha e fala assim, não faz o menor sentido, poderia ter filmado também, mas eu acho que, dado também a uma certa inspiração japonesa na forma como Tarantino dirigiu o filme, eu acredito que faz todo sentido, dá até uma diferenciação na forma como ele conta a história, dá uma diferenciação juntamente com uma somatização da forma como ele dirigiu os filmes anteriormente. E assim, alguns momentos ou outros eu confesso que eu olhei e falei assim, mas seria assim que deveria acontecer mesmo? Mas de 100% do filme, 5% eu parei pra pensar assim, e dá até pra dar um desconto, porque o filme ele tem umas exageradas, né? Principalmente na cena de ação ali, especificamente na cena de ação onde a noiva, ela tá lutando ali com a organização japonesa, que às vezes tem uns movimentos que inclusive são inspirados em movimentos de luta que são vistos em filmes japoneses antigos, atuais e por aí em diante, mas eu decidi dar um desconto pra esses exageros, porque aumenta, sabe, a questão do entretenimento, melhora, deixa mais divertido, deixa mais empolgante, não é um tipo de exagero que estraga a experiência, pelo contrário, acho que deixa mais divertido, acho que deixa muito mais envolvente, muito mais enérgico, inclusive cenas de luta que assim, é aquilo, é um filme que tem luta e que poderia simplesmente usar isso como uma espécie de repetição, de exagero, cena de luta até você não aguentar mais, mas eu acho que as cenas de luta, as cenas de embate aqui desse filme, cara, elas são equilibradas, elas têm momentos onde elas são mais agitadas, certo? Mas tem outros momentos onde você tem ali um embate, tem um momento mais silencioso para aumentar a tensão, para aumentar talvez a questão do mistério, a questão de que o que um personagem vai fazer, se o outro vai conseguir, se não vai conseguir, eles ficam se encarando. É muito legal a mudança dessa dinâmica de ritmo das lutas, apesar
de ser um filme que tem muita luta, tem muito combate, tem muito sangue. Era só um minutinho. Vou fazer uma pergunta que já sabe, né? Claro que você já tá acostumado. Vamos lá. Digamos que assim, não precisa ser que nem a noiva que é traída por um gangster e acaba aqui quase morta, mas como é que você reagiria sabendo que alguém te traiu? Imagina que você viu corna. Como é que você reagiria? Ou que alguém mentiu pra você descaradamente sobre um assunto extremamente importante? Qual que seria a sua reação? Você iria fazer que nem a noiva? Matar todo mundo? Enfim, comenta aqui embaixo, tá? Senão você vai pro inferno. E se talvez pudéssemos aqui refletir sobre alguma coisa que o filme aborda, talvez seria a simples ideia de que nós não devemos prejudicar as outras pessoas porque o mundo dá voltas. Afinal de contas, como já mencionado anteriormente, é muito interessante enxergar o fato de que coisas que a protagonista perdeu, que a noiva perdeu por conta das outras pessoas, essas mesmas pessoas que prejudicaram ela, estavam tendo essas coisas que tiraram da noiva. Só que o mundo girou e ela veio aí sedenta por vingança, não é mesmo? Então, talvez, por mais simples que seja, e até mesmo por mais óbvio que seja, seria isso. Seria de nós não buscarmos prejudicar as outras pessoas, falar mal das outras pessoas, enfim, não necessariamente só matar uns aos outros, mas no sentido de falar mal, de talvez espalhar uma fofoca totalmente falsa, espalhar informação falsa, fazer coisas que vão prejudicar a pessoa no trabalho, na faculdade, enfim. Não há por que nós fazermos coisas assim, porque, novamente, o mundo dá voltas e às vezes a volta que você vai receber não vai ser tão agradável assim. Atuação. O destaque vai para Uma Thurman. Veja bem, os outros atores são excelentes. Nós temos até o retorno de um ator que esteve na escalação de Cães de Aluguel. O nome vou estar deixando aqui, mas ele aparece brevemente, até porque ele vai aparecer mais na segunda parte, no segundo volume. Mas enfim, nós temos o retorno dele e os outros atores, eles são maravilhosos. Mas quem carrega o filme é a Uma Thurman com a noiva, cara. Ela carrega o filme, ela é fantástica, de verdade, ela é badass. Ela conseguiu me convencer da dor da personagem, conseguiu me convencer da angústia de ter perdido tudo, afinal ela fica com ela por anos, inclusive. Ela conseguiu me convencer da raiva da personagem, da revolta que estava guiando ela rumo à sua jornada. O que eu tenho a dizer é o seguinte: Uma Thurman, eu te amo. Cinematografia e mais. Creio que uma das coisas que eu fui pensando ali enquanto eu assistia nesse quesito é a utilização das cores ali em algumas cenas, onde algumas coisas se destacavam ou se diferenciavam justamente por conta da utilização das cores nas cenas e nos cenários, como também até mesmo as cores que estavam nas roupas das personagens, que geravam um certo destaque, e vou até ir mais longe, como também um certo tom de simbolismo para o que algumas personagens estavam sentindo, como por exemplo a noiva usando um vermelho com um casaco marrom ali, que eu acabei interpretando como um certo desejo de vingança, de raiva sendo escondidos ali, certo? Mas, em geral, cara, eu gostei bastante da cinematografia desse filme, até porque um elogio que eu fiz em Jackie Brown, eu retorno ele aqui em Kill Bill, que é a utilização da fotografia e das formas de filmagem de uma forma que intensifica o dinamismo de algumas cenas, deixam as cenas de luta muito mais intensas e muito mais empolgantes, muito mais interessantes até mesmo, principalmente a utilização ali do plano sequência no ato final, na última luta do filme, que você tem ali a câmera rodeando o lugar inteiro, mostrando o que cada personagem tá fazendo, a noiva se deslocando em determinados lugares, se encontrando com outros personagens, então começando a agir. A aplicação fotográfica nesse filme, aliado, né, com a intenção de aumentar nosso interesse, a nossa empolgação com as cenas de luta, show, simplesmente maravilhoso. Trilha sonora. Creio que temos aqui uma das melhores aplicações de trilha sonora nos filmes do Tarantino. Aqui, cara, você tem tanto a utilização de músicas de bandas, como também trilhas sonoras
desenvolvidas para o filme e as duas são maravilhosas. Tanto as músicas escolhidas para esse filme, como também a trilha sonora desenvolvida, que, cara, eu acredito que se tornou icônica. Tem alguns trechos, algumas trilhas que quando você ouve, claro, depois que você assistiu o filme, você já saca que é do Kill Bill, cara. Maravilhoso, também ajudam a tornar as cenas de lutas icônicas, tanto nas aplicações mais dinâmicas, mais intensas, mais rápidas, mais ágeis, como também nos momentos ali dos combates, onde as lutas estão um pouco mais paradas, o ritmo está mais lento, como eu disse, o momento onde oponentes ficam se encarando, aumentando a nossa atenção e o nosso interesse em ver como que aquilo vai acabar, apesar de que conforme você vai torcendo pela noiva, você já ela vai dar uma porrada em todo mundo, você fica meio que assim. Mas a trilha sonora desse filme é maravilhosa, eu adorei as músicas escolhidas, as trilhas que foram selecionadas, que foram criadas por esse filme são icônicas, são maravilhosas da mesma forma, e é isso. E Rockatents, que você recomenda Kill Bill Volume 1? Cara, vamos lá. Se você gosta dos filmes do Tarantino e nunca assistiu Kill Bill, ou se pelo menos você gosta dos filmes do estilo do Tarantino, que tem a questão da violência, mas que é uma violência que não é a violência pela violência. Você tem o desenvolvimento da história, você tem formas diferentes de abordar os combates e as interações dos personagens, enfim. Este filme está recomendado, tá certo? Lembrando que é um filme extremamente violento, então se você, por acaso, não lida muito bem com violências explícitas, como, por exemplo, cortar a cabeça das pessoas, decepar alguém e essas coisas, então talvez não seja um filme pra você, tá? Mas definitivamente é um filme recomendado justamente pela sua qualidade e por quão bom ele é. E, cara, eu preciso reassistir esse de novo e assistir o mais rápido possível o volume 2, tá certo? E o que eu tinha para falar sobre Kill Bill Volume 1 era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você já assistiu a este Kill Bill, comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião. E se você ainda não assistiu, se pretende assistir, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo filme do Tarantino, Kill Bill 2. Grande abraço.